Desde garoto ouvi várias vezes a expressão de alguns que eram alertados a não aprontar alguma coisa e diziam, danada não. Era a forma mais comum de expressarem sua atitude de inconsequência em relação a atitudes erradas. A pergunta é, o que a Bíblia diz sobre isso? Estamos respondendo numa série de 3 vídeos e esse é o segundo. E hoje eu quero continuar o assunto abordando o perigo da inconsequência. Fique comigo. E nos próximos minutos nós vamos entender um pouco mais do que a palavra de Deus diz a respeito disso. Estou hoje na cidade de Soure, que pertence ao arquipélago de Marajó, no coração da Amazônia, passando para trazer mais uma palavra ao seu coração. O versículo que estamos usando como ponto de partida e uma espécie de trilho para essa série de 3 vídeos é o Salmo 36, 1 e 2, que diz, há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos, porque a transgressão lisonjeia seus olhos e ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Eu quero tomar a declaração nesse vídeo. Se você não pôde ver o vídeo anterior, recomendo que o faça, né? Você vai encontrar o caminho aí na descrição, mas é importante entender que estamos construindo uma série com 3 vídeos que cada mensagem tem começo, meio e fim, mas que juntas farão bem mais sentido. No vídeo anterior falamos sobre o que é essa voz da transgressão, quem está por trás dela, né? Satanás, como ele procura agir e trabalhar. Agora queremos definir não apenas a pessoa, mas a natureza da voz, a estratégia, a maneira como ele trabalha. Porque o texto bíblico claramente não apenas aponta que há no coração do ímpio a voz da transgressão, mas ela só é bem sucedida, levando-o a pecar e estar distante de Deus. Porque o tempo todo a Bíblia diz, lhe diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. Basicamente, uma das características dessa voz é a marca da inconsequência. Não haverá problemas, vai dar nada não, né? Na linguagem popular, né? Seu pecado não vai ser descoberto e nem tampouco detestado. Caso seja descoberto, não vai ser tão ruim quanto parece. E o que nós vamos perceber é que esse é o padrão dessa voz em todos os relatos bíblicos, né, de tentação e propostas feitas pelo diabo em relação ao pecado. Quando falamos a respeito dessa forma de Satanás agir, nós precisamos reconhecer, o texto está dizendo que a voz da transgressão fala no coração do ímpio. O diabo não aparece com cara de diabo tentando convencer as pessoas a pecar. Ele não conseguiria ser bem-sucedido se assim fosse. Mas a Bíblia nos mostra que ele trabalha por meio do engano. O apóstolo Paulo traz uma advertência. Ele diz, eu temo que assim como Eva foi enganada, que vocês também o sejam, se apartando da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E ele explora o elemento do engano. O que tem me feito declarar, fiz isso no primeiro vídeo e seguirei falando, né, usando uma expressão, um dito popular, o golpe está aí, cai quem quer. A Bíblia nos mostra que há uma armadilha que vem sendo usada e aplicada ao longo de toda a história da humanidade. Nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar atentos. Toda a mensagem bíblica que nos chama a vigilância é sempre uma orientação, ei, há um perigo, haverá uma tentativa de engano e vocês precisam estar alertas. Isso acontece desde o Éden, quando Deus coloca Adão no jardim e antes mesmo de criar Eva, a sua mulher, Deus o coloca ali para o lavrar e o guardar. Mencionei isso no vídeo anterior. Guardar de quem? Se ele está sozinho. Deus já estava alertando, haverá um inimigo. Antes de outros seres humanos, além de você, estarem ocupando a terra, já há um inimigo, e ele tentará se infiltrar para conduzi-los ao engano e os afastarem de mim. A Bíblia nos chama a ter essa mentalidade alerta. Então, é importante reconhecer que não apenas existe uma voz da transgressão, quem está por trás dela falando, que é o diabo, mas também nós precisamos entender a estratégia, a forma como ele costuma trabalhar. O apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios e ele faz uma declaração que eu e você precisamos levar em conta, né? Ele diz, porque não ignoramos as suas maquinações, falando do diabo, não ignoramos os seus ardis, quando sabemos como ele trabalha, quais são as suas estratégias. Isso evidentemente nos permite estar alertas e evitar isso. Então, o que a voz da transgressão fala? Que tudo vai ficar bem, que não haverá consequência alguma, ou como estamos usando o título dessa série de 3 mensagens, danada não. Essa é a essência dessa voz, da mensagem que ela comunica. Sua iniquidade não vai ser descoberta.
mas se for descoberto, não vai ser detestada, não vai ser tão ruim quanto parece. Eu quero voltar ao relato primário, né, da queda, do pecado cometido lá no Jardim do Éden. Gênesis capítulo 3, eu vou ler do verso 1 a 5. A Bíblia diz: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Olha a natureza da proposta. Não, não é do jeito que Deus falou. Não tem esse negócio de morrer. Vai dar nada não. Não é bem assim. Olha, Deus na verdade sabe o que é que vocês vão experimentar se comer. Ele está sabotando vocês. Toda a essência da proposta de Satanás é colocar em dúvida a voz de Deus, a advertência de Deus, e usa isso mexendo com os nossos desejos. Porque algo que nós precisamos entender sobre a natureza da tentação é que o diabo não pode empurrar um desejo goela abaixo de ninguém. A Bíblia diz no livro de Tiago que cada um é tentado quando atraído e enganado pelo próprio desejo. Ué, se é o nosso próprio desejo que está por trás da tentação, qual a relação que a Bíblia faz disso com a pessoa de Satanás? Porque ele provoca, ele estimula esses desejos e ele sempre tenta fazer isso com uma base comum de operação que é o engano. Quando falamos, né, no vídeo anterior a respeito de Ananias e Safira, nós vemos exatamente, né, a mesma menção bíblica de alguém que age com inconsequência, imaginando que não teria nenhum problema, que não seria descoberto, mas o fim não foi bem esse. No livro do Apocalipse, nós temos em plena era da graça, o próprio Senhor Jesus dirigindo uma mensagem à igreja de Tiatira, ao anjo da igreja de Tiatira, e ele diz assim: tenho porém contra você o fato de você tolerar que essa mulher, Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, porém ela não quer se arrepender da sua imoralidade. Eis que farei com que fique acamada, trarei grande tribulação aos que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e retribuirei a cada um de vocês segundo as suas obras. Assim como no início, quando Deus adverte, né, Adão, dizendo: olha, no dia em que comer, você certamente vai morrer. E Deus não falava sobre morte física. Adão viveu muito tempo depois de comer do fruto da árvore. Deus falava de morte espiritual. Morte na Bíblia não tem ideia de fim de existência, mas de separação, né? Quando a Bíblia menciona a morte do corpo, não está falando do fim da nossa existência, mas da separação desse mundo físico, palpável, tangível. E quando fala de morte espiritual, está falando da separação de Deus. E o homem descobre depois que tudo que Deus havia falado, como deveria ser esperado, era verdade, porque ele não pode mentir. As consequências se manifestaram. E tudo que Satanás falou, dizendo que não era bem assim, que não ia dar nada, era mentira, como era de se esperar. A voz da transgressão sempre tenta colocar em xeque a voz de Deus, nos levando a duvidar das intenções de Deus quando estabelece proibição e nos levando a acreditar que não há consequências. Mas nós precisamos entender que nos atributos divinos não encontraremos apenas a essência do amor. Deus também é um Deus justo. E um atributo não entra em disputa ou concorrência com outro atributo. O amor de Deus jamais anulará a justiça de Deus. E todos os atos têm consequências. Gálatas capítulo 6, versículo 7 e 8 diz: tudo quanto o homem semear, isso também ceifará. Quem semeia na carne, da carne vai colher corrupção. Quem semeia no espírito, do espírito há de colher a vida eterna. E o que Deus está falando a essa mulher que ele, né, chama de Jezabel, não acredito que necessariamente precisasse ser o nome literal, mas há uma alusão a Jezabel do Antigo Testamento. O Senhor diz: eu dei-lhe tempo para que se arrependesse. O problema é que as pessoas confundem a longanimidade, a paciência de Deus em não aplicar juízo imediato quando pecam. Eles confundem longanimidade com impunidade, e são coisas completamente diferentes. O Senhor diz: dê-lhe tempo para se arrepender. Não quer arrepender? O juízo vai se manifestar. Eu vou colocá-la de cama, né? Eu vou pôr em grande tribulação os que com ela adulteram, eu vou matar os seus filhos, e basicamente Deus está dizendo: é impossível não ter consequências, embora a essência da mensagem tente promover isso.
A Bíblia nos fala a respeito de Esaú. Hebreus capítulo 12, versos 16 e 17, fazendo uma releitura do que acontece com um dos filhos de Jacó, diz: e cuidem para que não haja nenhum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um prato de comida vendeu seu direito de primogenitura. Vocês sabem que também posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A Bíblia fala sobre não ser impuro ou profano. A Bíblia diz que ele vende o direito de primogenitura de forma inconsequente. Em outras palavras, ele está dizendo que me adianta ter uma promessa da bênção de Deus se eu sequer vou continuar vivo para isso. E nós sabemos que é uma valorização. Ele era um caçador, a Bíblia diz. Era alguém que não comia o tempo todo e toda hora. Que em alguns momentos tinha comida e abundância, em outros sabia exatamente o que era passar fome. Ele sabia que ele não ia morrer por conta daquela fome. Mas muitas vezes nós permitimos que os nossos sentimentos, que as nossas necessidades, que as nossas carências falem mais alto e agimos com inconsequência em relação ao que virá depois. Porque a voz da transgressão sempre está dizendo: sua iniquidade não será descoberta. Ou se for, não será detestada. E nós precisamos entender sem a menor sombra de dúvida que isso não é verdade. Deus não pode mentir. Estabeleceu restrições para o nosso próprio bem e proteção, mas na sua justiça ele manterá todos os padrões de retribuição. Aliás, o tempo todo o que a Bíblia fala quando menciona a vinda de Jesus é que ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras. É que nada que é feito em oculto vai permanecer escondido. É que tudo será trazido à luz e que ele não vai julgar apenas ações, mas as intenções do coração. Nenhum de nós pode acreditar nesse engano. O golpe está aí, como a gente tem dito, cai quem quer. Que nós possamos dar atenção a essa advertência e guardar o nosso coração, fugindo do perigo da inconsequência.